Então, o BOP é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, né? Ele é responsável por todas as operações que fujam à capacidade operacional do batalhão de área. Ou seja, todas as operações muito críticas, o batalhão é acionado para responder. Por isso que também nós somos chamados de a última rátio, as operações especiais. Sempre quando as demandas fujam e extrapolem a capacidade operacional do batalhão de área, é acionado o batalhão para intervir. Que situações seriam essas, né? Às vezes uma troca de tiro, policial encurralado, sem meios para retirar, né? Alguma situação crítica guerra de facções e briga de facções, então o batalhão vai para essa região. Área de mata, a gente tem especialidade também para atuar em área de mata. Para isso nós temos policiais muito bem treinados, equipamentos e técnicas. Junto a isso, a gente faz esse diferencial para poder atuar nessas áreas. Uma outra entrega que nós temos, né, um outro serviço policial, é a minha companhia de intervenção tática, né, que trabalha com resgate de reféns. Então, qualquer local de reféns localizado no Rio de Janeiro e marginais barricados, a nossa unidade é chamada, essa minha companhia é acionada para poder responder. E também nessa companhia nós temos policiais treinados e capacitados com equipamentos especiais para poder intervir numa situação crítica como é uma situação de reféns. E o BOP tem uma série de protocolos para cada situação, já tem uma doutrina formada já, né? Sim, o batalhão tem 43 anos de idade, né? É uma caminhada, uma jornada de luta, passamos por várias fases do estado do Rio de Janeiro. E nessas fases nós aprendemos muito. E eu digo com o maior orgulho, saber aprender com seus erros. Saber aprender com as dificuldades impostas na sua frente. Porque inicialmente nós fomos criados, nós fomos formados para atender uma demanda de resgate de reféns. Por uma ocorrência mal formatada, né? No galpão da Quinta, no qual pessoas morreram, tanto o refém como o tomador, ou seja, um desastre. Então foi formatado um grupo, na época nascemos como núcleo da Companhia de Operações Especiais, pequenininho, em 78, dia 19 de janeiro de 78, nosso aniversário. E por conta disso começamos a treinar com policiais já oriundos de Forças Armadas, ou que tinham já algum conhecimento tático. E com isso nós formamos o nosso primeiro curso em 78 e daí fomos evoluindo, né? No Rio de Janeiro, na década de 80, a entrada dos fuzis, isso demandou o batalhão, por conta desta doutrina, a trabalhar mais em área urbana, em conflitos urbanos, e a gente começou a ir mais para a favela e aumentar o nosso conhecimento e capacidade de patrulha urbana. Que hoje eu te digo que é um padrão quase que internacional de operações em áreas urbanas e locais críticos. São os policiais, os 8 policiais divididos em suas funções táticas dentro da patrulha. Ou seja, vamos conhecendo com as dificuldades, né? E aí nesse caminhar dessa nossa jornada do batalhão, e eu gosto de falar sobre alguns marcos que nós tivemos, né? Nesse incremento que a gente teve em operações em favela, tem um fator que é muito crítico, mas eu gosto de falar porque foi um grande aprendizado, né? Que foi um ônibus 174. O ônibus 174 foi uma ocorrência com refém, que um alienado, um transtornado mentalmente, ele tomou um ônibus como refém, mais ou menos uns 15 reféns dentro do ônibus, e dali começou a negociar e com umas coisas muito desconexas, né? Porque era um alienado mental. E aí o BOP foi acionado. Você ia falar por 2001, 2002, mas 2000. 12 de junho de 2000. Eu estava na Gávea ali, foi no Jardim Botânico, né? Você estava na Gávea e eu estava entrando no meu curso. Meu curso começou em agosto de 2000. Então, um tempinho nessa brincadeira. Então, naquele dia, o BOP estava fazendo uma operação em uma favela, ou seja, eu não tinha equipe destacada, disponível exclusivamente para esse tipo de missão. A gente já vinha com alguns problemas logísticos também, de equipamentos específicos para essa missão, desde armamentos, equipamentos táticos, mas você é acionado, você tem que vir. Então a equipe já estava cansada, já estava estressada, estava com o seu mindset, a sua cabeça formatada para uma operação de policial em combate ao narcotráfico, e de repente você tem que fazer um resgate de reféns, que é uma outra formatação, e você sabe disso. Né? E muitos aqui também com certeza sabem. Então, por conta disso, infelizmente, assim, todo o conjunto da operação não foi muito bem desenvolvido. Interferências externas também que tiveram. As pessoas que estavam ali, os policiais e oficiais, que ali estavam tocando, estavam dando o seu melhor,
mas infelizmente por falta de equipamentos, ingerências e pressões, no final o tomador fez o que a gente... É uma das piores coisas, ele saiu numa situação estática, uma situação volante, né? Ele caminhou. E naquele momento, numa ação de um soldado nosso, ele tenta fazer a intervenção e a menina é ferida, o tomador é ferido. Não, ele nem foi ferido, ele foi resgatado, né? Foi preso, mas no caminho ele acabou sendo morto. Enfim, dali daquele momento a gente se viu numa encruzilhada, né? Os oficiais que aqui estavam, numa reunião na Secretaria de Segurança, se viram muito acuados de... O BOP que aconteceu começou a ser cobrado e todo mundo levantou o braço. Calma aí. Sim. Então, essa discussão e esses problemas todos que foram colocados na mesa, então tá bom. Então, vocês querem equipamentos, querem treinamento, então eu vou dar para vocês. Desde então, eu tenho orgulho de falar, desde o ano de 2000, nós não perdemos mais nenhum refém. Graças a Deus. A Deus é muito treinamento dos nossos policiais. Sim. Graças a Deus que permitiu que vocês tivessem os meios agora, né? Graças a Deus que eles não acabaram com o BOP naquele momento, né? Porque o BOP e toda a tropa especializada e a Polícia Militar é uma instituição necessária em qualquer Estado democrático de direito. Com certeza. Tá? Ainda mais uma equipe especializada. Então, a partir daquele momento, nós começamos a formatar doutrina sólida, ou seja, resgatar a nossa origem. E a partir daquele momento, nós criamos a unidade de intervenção tática, lógico, foram ao longo dos anos, formatando, deixando ela mais sólida. Hoje, eu tenho uma das melhores equipes de intervenção tática do Brasil, um dos cursos mais concorridos de intervenção tática. Meus policiais têm cursos em várias instituições do Brasil e do mundo, e uma das melhores doutrinas. Então, hoje eu tenho uma doutrina sólida e consistente em resgate de reféns. Isso ao longo de mais de 20 anos, sem perder nenhum único refém. Mas nós aprendemos com uma grande dificuldade. E parece que é um pouco clichê, mas também funciona para as instituições, né? Que é uma crise, é um desconforto, é uma oportunidade de melhorar, de mudar o paradigma. Eu costumo falar, né, com as andanças que eu tenho, palestras que eu também dou, que primeiro a adversidade, né, a crise, parece que é quase a nossa zona de conforto, porque a gente vive na crise. Então, se você não conseguir se adaptar àquela crise a todo momento, você está fadado em sucesso. O Rio de Janeiro e o Brasil é aquela situação de crise. Criminalidade, então, o Rio de Janeiro, né, é uma coisa para a gente já... Você considera o Rio uma guerra? Depende do que você chama de guerra. Então, porque eu estudo muito guerra. Eu sei que você estuda. Eu gosto de falar de guerra, porque se você pegar guerra numa situação, numa definição clássica, nós não estamos em guerra. Entendi. Porque tem algum estado querendo tomar o Rio de Janeiro, o Brasil, alguém querendo se insurgir para tomar o Rio de Janeiro para ser considerado uma guerra? Não. Mas espera aí, será que alguns elementos da guerra estão incutidos aqui? Será que eu tenho... grupos criminosos tentando dominar espaços? Eu tenho grupos criminosos